Bom dia, meus queridos. Eu me chamo Felipe de Souza Santos, sou professor de Física e vamos dar continuidade então aos conteúdos de eletrodinâmica. Aliás, só dando um adendo, né? Eu não vou abordar todos os assuntos da eletrodinâmica. Eu vou abordar aquilo que eu vou estar passando dentro de sala de aula. Facilita a minha vida também. Vamos recapitular o que a gente viu até agora? Primeiro, a gente viu que o processo da corrente elétrica ela não é um processo natural, é um processo anormal. Como assim um processo normal? Se eu te jogar um fio de cobre na mão, você não vai pegar um choque. Tá? A corrente elétrica ela precisa da interferência humana para acontecer, certo? Então, beleza. Então, a corrente elétrica são elétrons em movimento também, ele passa de um átomo para o outro. E não são todos os elétrons da camada de valência que vão sair de um átomo para o outro. É apenas da última camada. E se eu tiver, no máximo, 3 elétrons na minha última camada. A partir do quarto elétron, o material já começa a ser isolante. Ok? Outra coisa, resistência. Né? Depois disso, a gente viu sobre resistência, sobre resistores. A resistência é uma característica intrínseca da matéria. Tudo que é composto por átomos, né? Prótons, nêutrons e elétrons, vai apresentar uma resistência à passagem da corrente elétrica e essa resistência é demonstrada por meio da variação da temperatura. Então o corpo ele esquenta. E por que ele esquenta? Porque os elétrons eles vão chicoteando os outros átomos. Vimos a primeira e a segunda lei de Ohm. A primeira lei é o Rui Barbosa, né? Eu sempre falo assim para, enfim, né, os alunos acabarem se lembrando. Não sei se isso é prejudicial para a educação ou não. O Rui, então, ele vai estar relacionado com a diferença de potencial e com a corrente elétrica que está passando ali. A segunda lei de Ohm ele já está relacionada com a área da seção desse fio de cobre, né? Sei lá, qualquer fio que transporte corrente elétrica, o comprimento desse fio e também da resistividade. Resistividade é uma característica intrínseca do material, só que lembre-se, não é uma constante. Eu nem sei se eu falei isso no vídeo. Não, eu acho que eu falei assim. Não é uma constante. Ela vai variar a depender da temperatura. Agora eu não me recordo se a resistividade aumenta, se a temperatura aumenta ou diminui, se a temperatura diminui. Eu acredito que a resistividade aumenta quando a temperatura também aumenta. Vimos também a questão da potência, o quão rápido a energia elétrica ela é convertida em outro tipo de energia. Uma aula bem simples, né? O π é a equação que a gente utiliza. A gente viu, então, enfim, na última aula sobre os geradores. Os geradores elétricos, eles possuem uma resistência interna e também uma resistência externa, que é justamente o circuito. Interna é como uma pilha, lembre-se de uma pilha. Como toda matéria apresenta uma resistência à passagem da corrente elétrica, a gente vai ter uma resistência interna da pilha, que tem uma substância química que possibilita a passagem da corrente elétrica, que não é que possibilita, mas facilita a passagem da corrente elétrica dos dois terminais. A gente tá A gente viu também sobre a força eletromotriz, que é o que dá o empurrão nos elétrons para que ele percorra todo o circuito. A gente viu a questão da potência do curto-circuito e agora a gente vai ver sobre a associação de resistores. Essa aula vai ser apenas uma parte teórica, eu não vou fazer exercícios ainda. No próximo vídeo eu vou estar resolvendo alguns exercícios. Então a gente vai ter 3 tipos de associação de resistores: a associação em série, que é o que a gente vai ver aí, a associação paralela, que a gente vai ver nessa aula ainda, e a associação mista, que a associação mista, ela já, o próprio nome já induz, né? É a mistura entre a em série e a em paralela. Não vou explicar nessa aula porque só se explica com exercício. Então, no próximo vídeo, que eu vou estar resolvendo uma pancada de exercício, eu vou trazer a questão da resistência, da associação de resistores em mi. Associação de resistores mista, tá? Hoje a gente vai só em série e em paralelo. Aqui a gente tem uma associação de resistores em série. Quando se fala de associação de resistores em série é porque um resistor ele está seguido do outro, certo? Então, quando a gente vai estudar esse conteúdo, a gente se depara com a seguinte situação. Deixa desse jeito mesmo, né? Eu vou traçar aqui um pouquinho mais abaixo. Lembrem-se da aula de resistência. O que a resistência ela causa quando passa uma corrente elétrica? Ela não causa uma queda de tensão? Então isso significa que quando eu estou trabalhando com associação de resistores em série, como nesse exemplo aqui, a gente não vai ter apenas uma
uma diferença de potencial, tá? Teremos a diferença de potencial total. Então, eu vou desenhar aqui para vocês. A gente tem a diferença de potencial total, então o T. Só que como os resistores ele causa uma queda de tensão, ele causa uma queda de DDP, isso significa que eu vou ter uma DDP em cada resistor. Então, quantas DDP eu vou ter aqui? Se eu tenho 3 resistores, então eu vou ter 3 DDPs. Eu vou escrever de outra cor. Vou colocar da cor verde. Então, a corrente, ela sai aqui do meu ponto A, ela passa por essa minha corrente 1. Então, aqui eu vou ter uma diferença de potencial, certo? Aqui eu vou ter o... diferença de potencial tá certo. O 1, tá? Vou fazer bem bonitinho para ficar legal. No que ela passa na resistência 2, eu vou ter uma outra diferença de potencial. E no que ela passa na resistência 3, eu vou ter uma outra diferença de potencial. Então, a minha diferença de potencial total vai ser a soma das minhas DDPs, ou das minhas tensões, dentro desse circuito. Então, o 2 e aqui o 3. Eu vou deixar desse jeito, tá? O que isso significa? Isso significa que a minha diferença de potencial ela é diferente ou pode ser igual em cada um dos meus resistores. Então, nesse exemplo aqui, o T será o 1 mais o 2 mais o 3. Tá? Então, se eu tenho uma potencial diferente em cada um desses casos, eu também vou ter a minha resistência equivalente. Nós iremos fazer nós iremos ver nos exercícios de que é possível calcular a resistência equivalente da seguinte maneira. No caso dos resistores em série, é muito fácil. Resistência equivalente será igual à soma dos resistores, da resistência no caso, tá? R1 mais R2 mais R3. Ok? Agora, a corrente. O que vai acontecer com a minha corrente? Gente, a minha corrente ela vai ser constante. A minha corrente ela não vai variar, tá? Uma outra coisa, como que a gente como que se chega nessa equação da resistência equivalente? Como nós iremos chegar que é de fato essa soma? Vamos utilizar a primeira lei de Ohm. Então, Rui. Nesse meu exemplo, a minha diferença de potencial total não vai ser a minha soma. Então, R vai ser igual a 1 mais o 2 mais o 3. E tudo isso daí dividido pelo meu I. O meu I, ele é igual, ele é constante, perdão. A minha corrente ela é constante. Isso significa que eu posso reescrever essa minha fração dessa seguinte maneira. R, o 1 sobre I, cada um sobre o meu I. Só que a gente acabou de ver que o Rui é justamente a minha resistência. A minha diferença de potencial dividido pela minha corrente é a minha resistência. Então, a minha diferença de potencial 1... Deixa eu circular aqui. A minha diferença de potencial 1, A2 e A3 será justamente esses resultados aqui. Só isso. Então, cada resistor ele tem uma queda de tensão. Agora é o seguinte, vamos lá, um argumento válido. Mas, professor, se a minha corrente ela é igual, por que diabos eu tenho os resistores? Os resistores eles não causam a queda de tensão? O senhor não falou na aula anterior que os resistores eles servem justamente para limitar a passagem de corrente elétrica e permitir o funcionamento dos aparelhos eletrônicos? É um argumento muito válido. Então, vou escrever aqui para vocês três características do porquê, ou três razões, três respostas, do porquê que nós temos nós temos resistores em série, porque nós temos vários resistores dentro de um aparelho eletrônico. Bem, então nós precisamos dos resistores dentro de um aparelho eletrônico justamente para controlar a tensão aplicada a cada componente, definir a potência dissipada em diferentes partes do circuito. Lembrem-se,
A resistência ela é caracterizada pelo aumento da temperatura. Quanto maior a corrente elétrica, maior a temperatura. Então, por que eu preciso de vários resistores dentro de um aparelho eletrônico? Porque cada resistor ele vai distribuir a temperatura, a potência dissipada em cada um desses resistores. Professor, e se eu tivesse apenas um resistor em cada aparelho eletrônico? Então toda essa potência dissipada que poderia ser distribuída em vários vai ser concentrada em apenas um. Então vai causar a queima do resistor ou simplesmente do aparelho eletrônico. Então por isso que eu preciso de muitos resistores para dissipar essa potência, essa temperatura, distribuir essa temperatura que seria descarregada em apenas um resistor. Entendem? Então a temperatura, o aumento da temperatura, ela é distribuída em cada um desses resistores. E por último, proteger outros componentes eletrônicos. Entenderam? A resistência equivalente, ela vai calcular justamente qual que vai ser a resistência de todos os resistores em um só. Então a gente pode redesenhar o nosso circuito, a gente vai ver isso no próximo vídeo, desenhando apenas um circuito, desenhando apenas um resistor. Aí vem aquele questionamento. Mas se todos esses resistores eles podem ser comprimidos, resumidos em apenas um resistor, por que no dia a dia nos aparelhos eletrônicos não tem só um? Justamente porque a potência dissipada em apenas um resistor seria o suficiente para estragar o eletrônico. Então eu preciso de vários resistores para distribuir essa potência, distribuir essa temperatura, essa variação de temperatura, esse aumento de temperatura em cada um dos meus resistores, para permitir o funcionamento do meu aparelho eletrônico. Certo? É só isso. Resistores em série é apenas isso. Agora a gente vai ver a questão dos resistores em paralelo. O que vai diferenciar? O que diferencia de uma associação para outra associação? Bem, então aqui a gente tem um resistores em paralelo. O que vai acontecer? A minha corrente ela sai do ponto A, só que no instante em que ela chega na minha primeira malha, acho que é malha, como que se fala, ela vai passar para o meu resistor 1. Então eu tenho I1. Quando ela chega na resistência 2, ela também se distribui em I2 e aqui eu tenho I3. Só que o que isso significa? Significa que minha corrente elétrica ela não será mais constante, ela vai variar. Então, a minha corrente total ela será a soma das correntes I1 mais I2 mais I3. Certo? Minha potência, a minha diferença de potencial. Qual que será a minha diferença de potencial, a minha DDP? Qual que será a minha tensão? Aqui ela será constante. Aqui ela não vai variar como na associação em série, ok? Então a minha potência total ela vai ser igual a I1, que será igual a I2, que será igual a I3, então ela não vai variar. O que vai diferenciar de um para o outro é justamente isso. Em associação em série, a minha diferença de potencial ela é a total, é a soma de todas as minhas diferenças de potenciais e a minha corrente elétrica ela é constante. Na minha associação em paralelo, a minha corrente ela vai ser a soma das correntes, minha corrente total, e a minha diferença de potencial ela será igual. Aliás, eu nem preciso colocar o 1, o 2, o 3, isso daqui é uma aberração, tá? Então, enfim, eu vou colocar só aqui constante. Melhor, ok? Então ela será constante. Agora, eis a pergunta de $1 milhão. Qual será a resistência equivalente no caso da minha resistência, da minha associação de resistores em série? Vamos recorrer à primeira lei de Ohm, o Rui Barbosa. Então, Rui vai ser igual a quê? Eu vou substituir, observe, a minha diferença de potencial é constante, ela não varia, não tem soma, não tem nada. Agora, a minha corrente elétrica, ela vai variar. Então, reescrevendo a minha corrente elétrica, eu vou ter I1 mais I3
2 mais I3. Tudo isso daqui sob o meu U. Observem a diferença entre o meu primeiro caso e o meu segundo caso. Esse meu caso aqui, eu vou apagar para estar muito poluído. Observe que no caso da associação em série, a minha corrente que está no denominador, ela varia, perdão, ela é constante. E no que ela é constante, nos permite fazer esse tipo de manipulação. O meu numerador ele não é constante. Aqui já é o inverso. O meu numerador ele é constante, só que o meu denominador ele está variando. Eu não posso... Gente, pelo sangue do cordeiro, eu não posso reescrever esse negócio desse jeito. 1 sobre I1 mais U sobre I2 mais U sobre I3. Isso daqui tá fora de cogitação. Você colocar isso daqui no terceirão do ensino médio, você vai direto para o inferno. O que eu posso fazer para chegar na situação semelhante ao que eu cheguei na associação em série? Eu vou inverter. Eu vou multiplicar cruzado. O R... Deixa eu colocar em verde aqui. O R, eu passo ele para cá dividindo. E o I, que ele está dividindo, eu passo ele para cá multiplicando. E o meu U, eu passo ele para cá. Então eu vou multiplicar cruzado. Qual que vai ser o meu resultado? 1 sobre a resistência equivalente, ela será igual a I1 mais I2 mais I3. Tudo isso daqui dividido por U. Agora eu posso fazer o que eu queria fazer anteriormente, que eu fiz na associação em série. O meu denominador ele é constante, então eu posso reescrever ele dessa seguinte maneira. Tudo sobre U. Beleza. Agora, o que é cada uma dessas coisas? Observem o seguinte. O Rui Barbosa é U sobre o meu I. Se eu quiser escrever a resistência de acordo com o que nós temos aqui nesse nosso somatório, eu vou inverter tudo. Então, como que vai ficar a minha equação? 1 sobre a resistência será igual a I sobre o meu U, e é justamente o que eu tenho. Então, se eu tenho a corrente 1 dividido pela minha... Eu vou abaixar um pouco. Pela minha diferença de potencial, eu sempre confundo diferença de potencial com potência, tá? Então, se eu acabar falando potência, eu estou querendo falar DDP. Eu vou ter 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Essa é a equação da minha resistência equivalente para a associação de resistores em paralelo. Aquela dali é a minha equação da resistência equivalente para a série. E essa foi a aula de hoje, uma aula curtinha, né? Que a anterior deu 26 minutos, falo para Dedéu. Então essas são a associação de resistores. A mista eu vou estar explicando no próximo vídeo sobre os exercícios. E eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, não tem problema. É normal, não compreender de cara. Assistam outros vídeos, professores trazem abordagens excelentes, melhores do que as minhas. E o mais importante de todos, façam exercícios físicos. Exercícios físicos tanto de musculação, porque ajuda no cérebro e na saúde mental, física e espiritual, e também exercício mesmo de praticar, tá? De fazer exercícios de física, no caso.